Esse aqui é o nosso podcast, sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. São como a gente imaginou, mas de maneira positiva. Eu vou até ler como a gente trabalhou essa pergunta. Surpresa. Quais são os benefícios na minha vida? Porque às vezes a gente se surpreende, a gente imagina uma coisa, ela sai completamente diferente de como a gente pensou e sai melhor. Né? Vamos lá, Angélica, desce a lenha sobre isso. Surpresa. É muito engraçado porque o sentimento de surpresa ele gera uma coisa muito boa, né, em nós. E tem toda uma explicação biológica que não vou fazer porque é chato para muitas pessoas. Mas eu lembro que a minha priminha, quando ela era, assim, ela era, até hoje, ela tem 9 anos, mas quando ela era menorzinha, a gente brincava. E às vezes eu me escondi, dava um susto nela. E ela dava um grito assim, tremia, e ela olhava e falava, faz de novo. Porque dá a surpresa, por mais inesperada e às vezes por mais assustadora que ela seja naquele momento, ela gera sensações muito boas, de certo modo, dentro de nós. E aí, enquanto a gente chegava ao tema desse programa, eu não falei no começo, mas eu vou falar agora, porque eu esqueci no começo. A minha inspiração foi uma música do Bruno Camurati, que justamente ele fala que não era como eu imaginei. E ele fala olhando para a vida. Vou sugerir para que vocês escutem essa música, vai estar um link aí embaixo no YouTube. Mas aí ele vai falando que a vida não foi como planejado, que eu não sou o homem que eu planejei, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não estou como eu queria antes dos 33. E aí ele vai passando aqui e fala das dificuldades, mas ele chega e fala no final, né, de cada afirmação de que não foi aquilo, mas tem o Deus. E eu acho que a grande surpresa está aí. Partindo agora um pouco da minha vida, como eu disse, gente, é sério, nada do que eu planejei aconteceu, isso é um fato. Mas não aconteceu porque foi o cuidado de Deus comigo. Na época, eu passei por algo muito parecido com o que o Luiz partilhou antes, da faculdade, da frustração no trabalho, mas eu nem cheguei a me formar. Eu esperava uma coisa, não era, aí eu comecei a entrar em crise por vários outros motivos pessoais, mas eu tomei uma decisão de trancar. E naquela época eu não rezava, eu não estava indo na igreja, eu não queria nem saber de Deus. Mas eu sei que aquilo foi Deus. Eu não me sentia mais parte daquilo. E quando eu voltei, eu tinha certeza que dali a um ano eu voltaria, terminaria a graduação e trabalharia, ficaria muito rica, ganharia muito dinheiro, porque era um curso muito bom que dava isso mesmo. Dava para chegar nesse patamar. E aí, nesse momento, foi quando Deus começou a me destabilizar, até que eu tive uma nova experiência com a misericórdia de Deus. E eu comecei a olhar para aquilo que era uma frustração. Demorou um pouco, tá? Não foi da noite para o dia, não. Mas olhar com gratidão, porque mesmo que tenha sido uma curva, um atalho que eu tentei fazer e não deu muito certo no caminho, gerou a possibilidade de acontecerem coisas que me fazem olhar com gratidão para toda a minha história e para o que virá também, porque eu tenho a certeza de que Deus, Ele cuida de mim. Então, isso é um ponto. Agora, o outro ponto, eu acho que não tem outro ponto, gente, porque eu não encontrei. Mas, é isso, assim, sabe? Da surpresa, aquele medo,
a ansiedade pré, o momento, na hora que você se assusta, fica, ai meu Deus, vai dar tudo errado, e que depois dá aquela sensação boa de gratidão, sabe? Eu acho que são 3 coisas que eu tenho seguido, assim como o copo meio cheio, e tem dado certo. Não sei se eu me perdi no meio do caminho, eu me perdi. Não. Tudo muito claro. Ok, eu respondi Claro a e límpido pergunta, como pelo uma água menos. do copo. Respondeu sim. Ok, então é isso. Próximo vagão do trem, nós encontramos Luiz Gustavo. Então vamos lá, vamos falar da surpresa, né? A maior surpresa que eu tive na minha vida foi na minha primeira aula de física. Eu estava sentado com mais 37 pessoas. O professor colocou mais ou menos umas 80 fórmulas na lousa e ele terminou com uma frase do Einstein dizendo assim: a imaginação vale mais que o conhecimento. Eu Que feliz! realmente tenho que... Imaginação. Eu acho que eu consegui, É um assim, meio que... Eu acho que eu consegui replicar um pouco qual foi o meu sentimento, né? Meu sentimento foi assim: eu estudei 2 anos da minha vida para poder... 2 anos, na realidade nada, 17 anos da minha vida para poder entrar na faculdade e um senhor formado, graduado, mestrado, me ensina nada, né? Então foi... A maior surpresa que eu tive na vida foi essa, né? Eu quero dizer que eu peguei muito a fundo essa mensagem, porque o que acontece? Eu não vi ela com um olhar físico, né? Da física. Apesar que depois eu aprendi todas aquelas 80 fórmulas, né? Mas, filosoficamente, eu consegui entender depois que eu me graduei. Muito depois que eu me graduei. Mas a maior surpresa, talvez, que eu tenha, foi quando eu voltei, né? Para aqueles que não sabem, eu fiquei 2 anos fora do país, né? E eu retornei em outubro desse ano que passou. E quando eu voltei, eu estava reorganizando as minhas coisas aqui, né? Voltando para casa, eu encontrei o meu caderno de planejamento de vida. Na verdade, não era um caderno, era uma caixa que eu tinha feito, eu tinha colocado vários objetivos em cima dessa caixa e colocado as minhas metas lá dentro, como foi dito, né? De entrar para a faculdade com 18 anos, de morar fora do país com 25 e de me casar até os 30, né? Eu quero dizer que eu não entrei na faculdade com 18, mas com 19 anos. Eu não me formei com 25, mas com 27. E eu não fui morar fora do país com 26, como eu queria, mas com 28. Ou seja, eu consegui quase tudo que eu tinha planejado. E eu percebi que, na realidade, o que eu tinha planejado, Deus já tinha planejado para mim. O que eu tinha que me organizar era só o objetivo de tudo isso, né? Porque na minha cabeça o meu objetivo era outro. Era muitas vezes uma independência de vida, era ter uma conta gorda, ter uma estabilidade, que depois eu fui reconhecendo que não me serviria para nada, né? E o meu objetivo passou a ser o objetivo de Deus. E me deparar com isso, com essa surpresa, porque para mim eu falei, no meu ver, eu estava meio que me abandonando, né? Eu estava abandonando as minhas frustrações, como eu já ia dizendo, eu estava abandonando as minhas dúvidas para alguma coisa que era o que eu entendia ser vontade de Deus, né? E de me deparar com isso e ver que a vontade de Deus era a minha vontade purificada, eu fui realmente entendendo que Deus quer a nossa felicidade, né? E muitas vezes a gente mesmo não queremos a nossa felicidade porque colocamos degraus errados na nossa escada, né? De vez a gente colocar degraus que faz a gente subir, muitas vezes os nossos degraus é para a gente descer. E quando a gente desce, geralmente a gente se perde, né? E São de Duto foi uma surpresa que me fez refletir e realmente agradecer muito a Deus, né? Porque ele me deu a oportunidade, acima de tudo, de conquistar tudo que de alguma maneira eu tinha planejado lá atrás, né? E eu comecei a olhar com outros olhos a questão de realmente ter
e tê-lo perto, né? E saber que com 16 anos eu tinha rezado para realmente contemplar tudo isso que eu contemplo na minha vida, né? E com a mentalidade que com certeza não era minha, mas sim a mentalidade que era a vontade e o desejo de Deus, né? Eu acho que a maior surpresa da vida, o maior benefício muitas vezes é que Deus vai te levar justamente para o lugar onde você tem que estar, né? E eu tenho que estar aqui no Sem Categoria com essas pessoas incríveis, com esses irmãos e amigos que eu gosto e amo tanto. É isso. E vocês, claro, que estão nos assistindo, eu sou muito fã. Grande abraço. Para todos vocês que estão nos assistindo. Aliás, você que está aí assistindo a gente, curte, compartilha o vídeo, segue a gente no canal, não deixe de dar seu like, faça seu comentário, né? Ajude a gente a melhorar, ajude a gente a dar o melhor para você, porque é isso que a gente quer. E como a gente quer dar o melhor para você, dando continuidade, Ricardo Soares. Tamo junto, é isso aí. Bom, eu só queria abrir um parênteses antes de começar e dizer que a gente é surpreendido o tempo todo. Novamente. Eu não ia falar não, mano, a gente tomou uma surpresa aí. Eu não ia falar, mano. A gente é surpreendido o tempo todo. Numa chuva dessa, você descobre que a sua gata de 4 patas tem medo de chuva. Pô, tu se deu o trabalho de contar as patas do gato, mano. Ainda bem que é só 4, né? Porque se fosse mais, eu ia ficar com medo. Não, eu ia chamar você me chama Fury, da Capitã Marvel. O gatinho da Capitã Marvel, quase. Mas tudo bem. Some com esse bicho, velho. Tadinha, eu descobri agora que ela tem medo de chuva. Coisas surpresas da chuva. Mas, enfim. Tá bom. Quantos anos tem a gata? Só uma dúvida. Fiquei curiosa. 8. Ok. 8. Ele descobriu agora que a gata tem medo de chuva. Ele descobriu nunca choveu aí, ou ele nunca observou a gata. Eu não sei pra onde a gente vai nesse mundo. Siga. Bom, seguindo. Mais um parênteses. Parte 2. Fica tudo. Quando o Tadeu falou de acompanhamento psicológico, né, me veio muito as pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma profissional, de ter uma profissional no qual você possa pagar. Se você estiver nessa condição, assim como eu, missionário e pobre, você pode acompanhar o YouTube de vários psicólogos que tem espalhados. Uma que eu recomendo, que é até que eu sigo e é uma pessoa muito boa, é a Pamela Magalhães. Aliás, um abraço, Pamela, para você. Eu sei que, né, pelo bichinho do YouTube vai chegar até lá. Já que citou o nome, o robozinho vai... o robozinho do YouTube acaba pegando, levando para ela. Né? A Pamela Magalhães. Léo Freiman. Quem? Léo Freiman também. Léo Freiman também. Então, você que não pode, você que não tem condições financeiras, né, de contactar um profissional, você pode seguir nas redes sociais, o podcast, que ali sempre coloca algo para ajudar. Eu falo da Pamela porque, enfim, a acompanho. Agora, voltando ao foco, fecha parênteses, volta, esse é o foco. Né? E falar de... repete para mim a frase na hora aí, que eu já me perdi. Surpresas da vida, meu amigo, surpresas da vida. Quando aquilo que não foi como a gente imaginou é positivo, né? Quais são os benefícios que isso traz na nossa vida? Olha, benefícios de autoconhecimento, benefícios de perceber que era necessário. Aí eu volto ao esquema dos filmes, né? Fica a dica, né? O Homem do Futuro, com Wagner Moura. Para quem tem preconceito de filme nacional, ele não tem
muito palavrão. Né? Para quem tem preconceito de filme nacional, saiba procurar filme nacional, por favor. Exatamente. Né? As quebras temporais, né, nesse realismo fantástico do filme, seguindo a linha do filme, levam a esse raciocínio de que era necessário. Assim como, para quem gosta de séries, eu vou citar uma no qual eu sou extremamente fã, né? Duas, mas em especial Smallville, né? Como eu sou fãzaço de Smallville, acompanhei pelo SBT, enfim, depois por aí afora, ele retrata justamente o crescimento, com as frustrações, com as surpresas e com o amadurecimento dos personagens, né? O amadurecimento, né, passa pela frustração, passa pelo sofrimento, né? Como a Maria Angélica disse, depende do olhar. Se está meio cheio, se está meio vazio. Depende de, como o Luiz Gustavo disse, do momento de decisão, de você perceber que não é mais aquele meio e virar a página. Mas depende de duas coisas essenciais, né? De você parar. Para quem para, ouvir, se ouvir e ouvir a voz de Deus. E nisso eu já lanço o convite. Eu vou aproveitar o gancho e fazer o convite. Procure a comunidade católica Shalom mais próxima de você. Não sei quando você vai ver esse vídeo, que lá tem um curso que cai como uma luva para você que está nesse podcast, chamado Fio de Ouro. Onde você reescreve a sua história de uma forma oracional, onde você se situa onde você está e como você está, e planeja também aos caminhos de Deus. Não podia deixar de falar do Fio de Ouro nesse contexto. Pois o Fio de Ouro ele te ajuda a escrever a sua história, passar pelos seus traumas, de uma forma oracional, chegar ao autoconhecimento, que traz a maturidade, que faz você encarar a vida de uma outra forma. Né? Assim como na parábola dos filmes, e os filmes e séries e quadrinhos, como eu costumo dizer, são parábolas desse tempo. Assim como as histórias do Antigo Testamento. São histórias, são parábolas que nos ensinam algo. E a cultura pop, muitas vezes, ou até mesmo os filmes, que a gente acaba mencionando, são parábolas desse tempo que nos tem algo a ensinar. Então, aproveite o ensejo, essa surpresa de Deus para você hoje, que quer estar nesse podcast, quer estar aqui com a gente, que é uma surpresa, né? Encare as surpresas de Deus para você e encare também aquilo que Deus quer para você. Terminando esse podcast, você pode procurar a comunidade nas redes sociais e com certeza você terá maiores informações. Eu sei que eu saí totalmente da linha, mas eu precisava fazer isso. Prestação de serviço. Só uma coisa, né? Porque o Ricardo foi falando, eu me lembrava que é realmente importante esse tempo, essa parada, sabe? Porque a gente só tem uma vida. A gente só tem um momento, né? Só tem esse. E se a gente não faz essa retomada, a gente pode acontecer e não ter a oportunidade de refazer, retomar a sua própria vida. E a frustração pode virar uma coisa ainda mais grave, que é a depressão, né? Tem um filme que mostra como é de você ir para o futuro e não gostar de você no futuro, o seu futuro, né? O filme é uma comédia romântica também, que é De Repente 30, né? Ele até é com o Rufino, né? Que é o ator que faz o Hulk. Ele é um filme que Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Isso, Mark Ruffalo. Basicamente é uma jornalista, né? E ela queria muito
ser escritora lá no jornal dela, na revista, na realidade. E ela tem 13 anos e de repente ela acorda e ela vê que ela tem 30. Mas todo o filme vai mostrando que ela realmente foi reconhecendo que ela não era aquilo. Né? Que não era aquilo. No filme, ela teve a oportunidade de voltar, tomar as rédeas da vida dela e levar a vida dela num caminho aonde ela era a pessoa que ela gostaria de ter sido. Né? Dela realmente ter a coragem de ser a pessoa. Mas, no entanto, tem um momento do filme, e é esse momento que é o momento da parada, é um momento onde ela se reconhece, ela vive sozinha num apartamento altamente luxuoso, só deixando a dica também, dinheiro não quer dizer que ela tinha lá as riquezas dela, tinha o emprego do sonho dela, mas ela morava sozinha, ela tinha uma vida fútil e ela tinha um vazio enorme. E o que ela faz? Ela sai e volta para a casa dos pais. E quando ela está nas casas do pai, ela demonstra primeiro a grande mudança que ela teve, que ela fez uma coisa que ela não fazia há muitos anos, que foi ir para a casa dos pais. E o mais simples quer dizer um muito obrigado. Porque até naquela parte do filme, eu já assisti muitas vezes, por isso que eu falo com propriedade, ela não falou essa frase em momento nenhum. Uma frase simples, mas que demonstra o tamanho da mudança psicológica também interior que ela teve que passar. Que ela não falou, ela não teve educação com ninguém o filme todo. E nesse momento que ela para, que ela se reconhece, que ela retorna, ela começa, a primeira atitude que ela fez foi o quê? Foi lidar com as frustrações e começar a mudança. A primeira mudança que ela fez foi agradecer a mãe dela e pedir perdão porque não foi no Natal. Né? E a partir daí ela faz essa retomada. A nossa vida não é um filme, mas a nossa vida me dá arte, né? Então, é muito importante a gente ter essa coragem, porque é essa coragem que vai fazer a gente ter essa satisfação de vida e essa felicidade da gente se olhar e realmente reconhecer, pô, eu sou feliz. Eu sou realmente feliz. Eu sou feliz comigo mesmo. E apesar das minhas frustrações, apesar das minhas tristezas, eu sou uma pessoa que, se eu olho no espelho, eu consigo ver as feridas, ver as cicatrizes, mas as cicatrizes demonstram só o meu crescimento, não a minha decepção. Eu acho que é isso. E só complementando, né, o raciocínio, assim como o Luiz falou do De Repente 30, tem o filme nacional que também traz esse ponto de virada. Né? Geralmente esses filmes tratam de pontos onde você para, raciocina e amadurece. Então fica a dica, nem tudo que você está sofrendo é para o seu mal, mas na verdade você tem que tirar algo maior. Né? Tem uma frase que a nossa cofundadora costuma dizer, que de todo mal Deus tira um bem maior. Né? E isso vem muito a calhar para este contexto, né? De que muitas vezes você, não era tudo aquilo que eu esperava, mas apesar de não ser tudo aquilo que você esperava, quem sabe o que Deus espera de você e quem sabe o que você espera de Deus nesse tempo. Então aproveite o tempo, porque só se vive uma vez. Aproveite esse tempo de parada para pensar, para planejar e, além de tudo, para estabelecer uma amizade com alguém maior, com Deus. Hashtag fica a dica. Eu posso falar uma coisa também? Deve. Manda. Porque eu tô com a letra da música aqui que eu falei, né, do Bruno Camurati, e ele fala justamente isso no refrão. Eu vou ler, aí depois a gente canta. A minha humanidade chora e ele não demora a me certificar de que alguma hora eu perceberei o que eu preciso para ser feliz. E eu aqui tentando achar alguma explicação para tanta linha torta, e ele me diz, sorrindo assim, confie em mim. Eu adoro essa música, e acho que ele fala tudo, assim, sabe? Muita coisa não tem explicação, mas estabelecendo essa amizade que o Ricardo falou, você tem alguém com quem pode contar que pode muito mais do que você. Então, é isso.
Pode contar com a gente, viu? A gente está aqui também por vocês. Então, se quiserem... Com chuva e tudo, com pet e tudo, mas estamos aqui. É só para deixar a dica. Eu estava aqui pensando, né? Quando se fala em surpresas, né, na vida, me vem muito a questão da divina providência, né? A gente tem o mau hábito de tratar a divina providência como apenas como aquilo que Deus nos dá. E não tem a compreensão de que, às vezes, a providência divina está naquilo que Deus não nos dá, né? Que a providência divina, ela não só nos beneficia, não só nos cumula de bens, mas como ela também nos protege de muitas coisas, né? Às vezes aquilo que para você não deu certo, né, aquilo que você até gerou uma frustração, gerou uma tristeza, eu vou usar uma expressão que eu já usei em outros programas, vira a lente e tenta olhar para o lado que aumenta a coisa, não para o lado que diminui. Você vai perceber que talvez na sua vida aquilo que você desejou, que você tanto lutou para ter, não era o que ia te fazer feliz, e Deus te salvou disso, né? A divina providência, eu acho que ela é um grande instrumento de surpresas boas. Aliás, ela só traz surpresas boas, né? Eu acho que a gente que precisa mudar a lente de como a gente enxerga a divina providência. As riquezas, as conquistas, podem ou não podem ser a divina providência, né? Se for da divina providência, com certeza vai te trazer a felicidade. Se não for, não vai ser suficiente para você. Você vai vai continuar vazio interiormente, né? E a providência divina vai muito além disso. Se não fosse a providência divina, nem ar para respirar a gente tinha. Então, a gente tem que também criar esse hábito de saber que Deus cuida de nós através da sua divina providência. Deus nos salva e Deus nos coloca num caminho de felicidade através da divina providência, que é um instrumento da surpresa de Deus. Eu repensando aqui, eu tive alguns relacionamentos na minha vida, tivesse casado com a primeira namorada, não é que ela era ruim, mas, mano, não ia dar certo, não. Deus os dois. Eu tive bons relacionamentos, mas a providência de vir casado com a minha primeira namorada, os dois iam estar infelizes, cara. Não ia dar certo, não. Tanto é que nós dois seguimos as nossas vidas. Hoje eu tô feliz do meu lado, ela tá feliz do lado dela. E isso com outros relacionamentos que eu tive também, né? Mas não só se aplicando. Aliás, tem um relacionamento que eu tive há uns anos atrás aí, que não foi só a providência de Deus, não foi libertação também, né? Graças a Deus. Bendito seja Deus, né? Que ela vá ser feliz com aquilo lá de lá. Opa, foi providência das boas. Aí, né? Eu vi o tamanho do amor. Enorme, enorme. Mas uma outra grande surpresa que também é fruto da providência divina é a minha consagração de vida. Se eu, com o meu olhar hoje, olhasse para mim, né, do lugar onde Deus olha, e começasse a conversar com Deus, vamos consagrar esse cara, eu ia falar para Deus dele, tem certeza, mano? Olha, das minhas limitações humanas, por causa das minhas fraquezas, por conta de eu ser pecador. Então, é claro, né, o meu olhar, né, ele tem um limite, mas a providência divina, né, alarga, mesmo que a gente não perceba, né, a dimensão que nós temos diante de Deus. Nosso olhar é muito pobre para dizer quem eu sou diante de Deus. O nosso olhar é muito pobre para dizer ainda o que é bom e o que não é para mim, para nós, né? O nosso olhar ainda é muito pequeno para dizer o que de fato é felicidade. Mas a providência divina, ela pode revelar para a gente. A minha consagração de vida,
não pensem que é uma vida perfeita que a gente leva, não, né? Aqui nós somos pessoas normais, vocês não estão falando com unicórnios mágicos de rabinho com cor de arco-íris, não. Aqui é gente que trabalha, que acorda de manhã para conquistar o pão de cada dia, gente que, desde a hora que acorda até a hora que dorme, a vida inteira, né? Então aqui é gente normal, né? Que do mesmo jeito que acerta, também é suscetível ao pecado. E a consagração de vida que Deus nos concede, é uma surpresa muito grande. Porque se a gente for colocar isso na nossa dimensão limitada de olhar as coisas, né, de tanto olhar para o redor quanto para si mesmo, nenhum de nós seria capaz de dar a vida a Deus, e nenhum de nós seria capaz até de conseguir as realizações que a gente busca. Porque muitas vezes a gente atribui as nossas conquistas somente a nós mesmos, né? Mas não tem essa percepção de que tem alguém ali que está indo todo o tempo na nossa frente abrindo o caminho, né? Porque o nosso olhar está nas coisas. Aquele paralelo, né? De como os discípulos de Emaús estavam diante da felicidade e não percebiam, e de que Aristóteles diz que a felicidade ela deve ser buscada por si só e não nas coisas, né? Faz de fato confirmar que a felicidade ela está em Deus, ela é uma coisa só e não é uma coisa, é uma pessoa que você se relaciona com ela. Então, se relacionando com essa pessoa que é a felicidade, que Aristóteles chamava de uma coisa única, se relacionando com ela, você consegue pela providência divina, receber não só o que é bom, mas o que é melhor. A gente tem aquela tendência de achar que o processo de conversão é quando você troca alguma coisa ruim por uma coisa boa. Mas não, nós trocamos muitas vezes o que é bom pelo que é melhor, né? E é assim que Deus nos surpreende, quando a gente troca o bom pelo melhor, certo?